Louvado seja Deus pela sua vida e que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre você e vossos familiares. Amém, graças a Deus. Firmados em Jesus Cristo e anunciando a verdade. Vamos se libertar da Matrix. Jogo rápido. Em Atos capítulo 9, verso 1 ao 9, e Atos capítulo 26, verso 12 ao 18, nós encontramos a fala de Paulo, que estava no caminho de Damasco, e nesse momento brilha uma luz mais forte que o sol do meio-dia e conversa com ele. Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Saulo, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Ok? Tranquilo? Em João capítulo 8, versos 56 ao 58, o Senhor Jesus Cristo disse assim: Abraão quis me ver e me viu e muito se alegrou. Aí os judeus olham, você não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Jesus olha para ele, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Então os judeus pegaram em pedras para atirar em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele falou que Abraão tinha visto ele. E quando que Abraão viu Jesus? E quando que Abraão quis ver Jesus? Quando que Abraão quis ver Jesus e quando viu Jesus? Em Gênesis 17, Jesus, o verbo de Deus, muda o nome de Abrão para Abraão. Em Gênesis 18, Jesus aparece para Abraão com mais 2 anjos que depois seguem para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra são destruídos. Ok? Em Mateus capítulo 22, deixa eu só confirmar aqui. Mateus capítulo 22, versículo 41 ao 46. Jesus pergunta assim, né? Para os fariseus. De quem o Messias é filho? Eles falam, filho de Davi. Aí Jesus fala, se ele é filho de Davi, como Davi chama ele de Senhor? Citando Salmo 110, 1. Qual a conclusão disso daqui? Quem falou com Saulo? Do céu, falando com Saulo, Jesus Cristo. Quem falou com Abraão em Gênesis? Falou do céu, falou com Abraão na terra e mudou o nome de Abraão. Jesus Cristo. Quem falava do céu com Davi? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor de Abraão, o Senhor de Davi e o Senhor de Paulo. Agora eu te faço uma pergunta. Pega a visão. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem falou com Saulo? Jesus. Samuel, quem falava com o profeta Samuel? Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o Senhor de Davi. Pegou a visão? O nome tetagrama é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, eu sei que todo mundo ensina aquela conforme aprendeu, beleza? Mas quem ensinou Noé a fazer arca? Jesus Cristo. Quem passou os mandamentos para Moisés? Jesus. Só que se a gente for mesmo meio na íntegra original, na sua contextualização, o verbo de Deus falou com Adão e Eva. O verbo de Deus falou com Noé. O verbo de Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó. E o verbo de Deus falou com Davi, Salomão e todos os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel. E aí o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Sempre era o verbo conversando com os profetas. A união das 12 tribos de Israel é a missão do exército dos céus e isso começa no Brasil. Quando te perguntarem, ou quando você ouvir as pessoas falando que o nome tetagrama é o nome do Pai, é o nome de Jesus Cristo, de Apocalipse 19, 12, que está escrito: e os seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que ninguém sabe pronunciar, somente ele mesmo. E ele tem um nome que ninguém sabe qual é esse nome, somente ele mesmo. Qual é o nome que Jesus tem que ninguém sabe pronunciar? O nome que Abraão chamou ele, tetagrama.
A união das 12 tribos de Israel é missão do Exército dos Céus, e isso começa no Brasil. Shalom Aleichem.